Num outro dia, Tendo está sonhando com seu antigo emprego, onde seu chefe está gritando e reclamando com ele, até que ele acorda gritando assustado, mas ele olha em volta e lembra que na verdade agora não precisa ir mais ao trabalho. Então ele já se levanta e vai até a varanda, e solta um bom dia bem alegre e fala que suas férias que não teve nesses últimos 3 anos começará hoje. E vai curtir muito elas. Aí ele já começa então a fazer uma faxina na casa, tira todo aquele monte de lixo que estava jogado e lava suas roupas, dá uma ilustrada nos móveis. Depois de então finalmente 3 anos, sua casa volta a ficar limpa. Aí ele vai então até a geladeira, procura a famosa cervejinha e já mete pra dentro. E fica toda alegre em pensar que voltar do serviço e beber uma cerveja logo pela manhã seria realmente tão bom assim. E fala que o que estava bebendo era água benta. Na verdade não, era a bebida dos deuses. E se aquilo não era o céu, então ele não sabia o que era. Na televisão então uma repórter estava mostrando a tensão e como estava realmente a situação dos zumbis, e eles dizem que não tem internet, nem telecomunicação, e o governo ainda não havia se pronunciado, e na verdade nem sabiam se resistia realmente um governo, até que ela é atacada por um zumbi e o programa sai do ar. Tendo então pensa que aparentemente as coisas devem estar bem ruins pelo mundo, e se pergunta como serão as coisas dali pra frente, mas ele parece não ligar muito pra isso e diz que pra ele hoje é dia da cerveja. Vai ficar quietinho em seu quarto, tomando uma, relaxado e recuperando depois desses 3 últimos anos. E foi isso que já tinha decidido. Mas como a felicidade de pobre dura pouco e na sua geladeira tinha acabado as suas bebidas dos deuses, ele vai até a sua varanda então, dar uma averiguada nos zumbis lá embaixo e nota que tinha bastante deles. Mas que para ele poder relaxar não tem escolha e vai ter que encarar todos aqueles zumbis para pegar mais. Depois muda a cena então para um casal desesperado, não sabendo o que iria fazer para sobreviver com aquele monte de zumbis agora e que era o fim do mundo. Até que nosso prota aparece na varanda do lado do casal e aí todos se assustam. O cara pergunta para Tendo o que ele estava fazendo ali e então ele explica que a escada do seu prédio estava infestada de zumbis. O cara chama nosso prota para entrar em sua casa e fala que lá ainda estava seguro, mas nosso prota responde que não precisava não, ele estava muito bem ali e tinha que dar uma saidinha. O casal fica perdido e sem entender quando ele fala isso a eles. Tendo se apresenta para eles então e fala que é seu vizinho do prédio ao lado e pergunta se eles precisavam que comprasse algo, pois ele ia dar uma saidinha em uma loja de conveniência pegar algumas coisas. Eles falam que precisam de algumas coisas e Tendo vai até lá então. Ele já pega sua bike para ir e nota que hoje havia bem mais zumbis soltos pela rua do que no dia anterior, e fala que mesmo ele estando de bike, se esse tanto de zumbi o secar, não vai conseguir escapar. Mas ele não bate muito bem das ideias e diz que prefere virar um zumbi do que ficar sem suas cervejas. Chegando na loja de conveniência, ele nota que havia uma garota sobrevivente lá, pegando alguns suprimentos. Ele vai cumprimentá-la e é totalmente ignorado. Então ela vai até o rumo da saída para ir embora, e Tendo vai atrás, dizendo que como eles haviam se encontrado e não tinha tantos sobreviventes assim, que eles tivessem então o número 1 do outro. Eita, esse nosso prota já chama a mina, já pega o zap assim mesmo, na lata, que isso. Mas aí voltando, a nossa garota fala que não é da conta dela, mas alguém se arriscar pra pegar algumas coisas que não fossem essenciais pra sobrevivência, não é o que ela chamaria de missão de alta prioridade, e que não se via trabalhando com alguém assim, que não consegue analisar os riscos e já recusa passar seu número pra Tendo. Aí de repente começa a aparecer um monte de zumbis entrando na loja, Tendo sai correndo pra frente da garota e manda ela ter cuidado, mas ela puxa ele pela blusa e o joga para trás, e então entra um caminhão desgovernado pela loja e atropela todos os zumbis. Nosso prota se levanta para agradecer a garota, mas ela já tinha ido embora, e o caminhão atropelou sua bike. Aí então ele encontra uma motinha e já monta nela e vai embora. Então ele começa a pensar que tinha esquecido que por causa dos zumbis, tinha um monte de motos e carros abandonados nas ruas com a chave no contato. Seguindo por essa linha de pensamento então, ele pensa novamente que poderia encontrar talvez uma moto melhor, até que ele passa do lado de uma e realmente a encontra. Subindo pelo prédio de seus vizinhos de novo, dizendo a eles que tinha chegado, Tendo nota que o apartamento deles estavam totalmente destruídos e cheio de sangue. Ele volta para sua casa e começa a pensar que pode morrer hoje ou daqui a 60 anos. Que seja o que for, nunca terá tempo para fazer todas as coisas que quer, e a vida é muito curta para evitar risco. Tendo então começa a anotar coisas no seu caderno de 100 coisas que quer fazer antes de virar um zumbi, e diz que se tiver que continuar vivendo sem fazer as coisas que gostaria, ele prefere ser comido por um zumbi logo. Depois troca de cena e nos mostra
mostra a visão da garota. Ela acorda às 6 horas da manhã e já começa a correr na sua esteira, enquanto ouvia algumas notícias no rádio sobre os zumbis. Depois ela pega um pote de vitamina e toma. Então ela pega um comunicador e tenta fazer contato com a central de Los Angeles, mas que acaba não dando muito certo. Ela começa a fazer anotações de coisas que ela precisasse para sobreviver dos zumbis. A garota começa a falar que nos filmes de zumbis existem dois tipos de zumbis, os que são lentos e os que são rápidos. Então ela começa a olhar pela sua janela e analisa eles, e vê que alguns estão correndo e alguns estão andando, e que se puder identificar diferenças entre eles, suas chances de sobrevivência aumenta drasticamente, mas que para isso ela precisava de mais dados. Ela pega sua bike e diz que precisa de pegar mais suprimentos antes que os números de infectados aumente. Ela vai até a loja de conveniência então e deixa uma câmera gravando em sua bicicleta lá fora e entra para pegar algumas coisas que precisava. Pegando seus suprimentos, ela passa perto de um doce de morango e iria pegá-lo, mas decide não pegar, pois em uma das suas anotações para sobreviver aos zumbis devem diminuir o consumo de açúcares. Sua câmera então acaba flagrando um garoto entrando na loja também e que não aparentava estar infectado. Então eles se encontram e ela percebe que zumbis tinham seguido ele, então pensa que precisa sair dali rapidamente. A garota diz que é um caso clássico de alguém que é incapaz de pensar em algo além de seu presente e não sabe como alguém como ele conseguiu sobreviver por tanto tempo. Ela começa a ouvir um barulho de buzina e que isso atrairia mais zumbis. Ela dá uma olhada pela sua câmera no celular e vê que a buzina era de um caminhão que vinha em direção à loja e que o piloto estava infectado. Então toda aquela cena novamente dos zumbis entrando na loja, nosso prota entrando na frente da garota e ela o puxando para trás até que o caminhão invade a loja e atropela os zumbis. Aí ela pega sua bike de novo e vai embora. Chegando em sua casa, começa a rever tudo e diz que conseguiu pegar os suprimentos que precisava e conseguiu dados também. Ela começa a pensar então sobre o doce de morango que acabou deixando para trás e diz que na final de tudo ela deveria ter pegado. Mano, o bagulho já começa o seguinte: em um Rush Bar, um cara de cabelo amarelo chamado Show é o número 1 dali e está consolando uma garotinha que aparentemente está chorando pela morte de seus pais. E enquanto ele a consola, aparece um de seus funcionários dizendo que eles chegaram. Então ele pede desculpas à garotinha, pois deixaria ela sozinha por um tempo. Então Show e seus amigos pegam tacos de beisebol e molotovs. Mas a situação que estava lá fora não era muito boa não. Eles tentam lutar contra os zumbis, porém muitos deles acabam sendo mordidos e virando zumbis. Show, liderando seus homens, diz que todos eles lutariam para defender aquele local a todo custo. Enquanto isso, em outro lugar, Akira está tranquilo metendo marcha com sua motoca e vai até Shinjuku, onde ele vê que a cidade está realmente diferente de como costumava ser, e diz que tem fé que seu amigo Kensho não ficaria deitado esperando a morte vir, e já acelera a motoca então e vai atrás de Kensho. Algumas horas antes então, Akira ainda estava em sua casa, bem despreocupado, se olhando no espelho e pensando que se deixava realmente aqueles projéteis de pelo crescer ou não. E nisso seu celular volta a funcionar. Ele pega o celular e responde algumas mensagens que não havia respondido por causa de todo esse tempo que estava trabalhando. Então ele responde algumas mensagens que havia deixado de lado e respondendo também alguns convites que tinham negado pelo mesmo motivo do trabalho. Ele responde as mensagens e fica muito alegre pela internet ter voltado a pegar, mas depois de um tempo esperando ansiosamente por alguma resposta, ele lembra que a internet voltou a pegar por ter diminuído a quantidade de pessoas utilizando, já que a maior parte se tornaram zumbis. Então ele começa a pensar que todas as oportunidades que teve para aproveitar, mas que perdeu para continuar fazendo horas extras e que acabaram não valendo de nada. Pensando nisso, ele lembra de um de seus amigos que o incentivava a largar seu antigo emprego. Então ele pensa que seu amigo Kensho não era um cara que se deixaria morrer fácil e decide ir atrás dele. Porém, dentro do Clube Orochi, um cara está preso com uma zumbi em um quarto, enquanto lá fora está cheio de vários zumbis espalhados pelo local. Sua água já acabou e ele não come nada há 3 dias. Ele começa a se sentir exausto, se perguntando se seria realmente ali o seu fim. Quando ele começa a fechar os seus olhos, ele começa a ter lembranças da época da faculdade, enquanto ria com a Akira, que adorava todas as suas piadas ruins. Até que seu celular começa a tocar e ele se assusta. Ao atender o celular, vê que era o Akira. Ele começa a falar de uma forma relaxada com Kensho e pergunta onde estava. Kensho acha estranho a forma de Akira estar falando. Ele parece
tranquilo e despreocupado por toda a situação que estava rolando. Então a Akira desliga o celular quando Kento responde que estava em Shinjuku, falando para ele mandar a localização do lugar, e enquanto a Akira está a caminho, ele lembra de seus 4 anos que passaram juntos, em que Kento sempre foi uma pessoa de alta astral e a alegria da festa. Ele é seu amigo mais próximo. E lembrando de outro momento, ele está com Kento num bar e está dizendo para ele que se tornou um agente imobiliário, pois com seu talento de comunicação e sua lábia, isso era possível. Ele começa a falar de seu trabalho e mostrava sua nova namorada, mas enquanto isso, do outro lado, Akira não está muito legal, estando quase um zumbi antes mesmo do apocalipse. Ele não tinha mais paciência de ficar ouvindo a boa vida de outra pessoa, e então explode. Kento fala pra Akira que ele deveria sair daquela empresa exploradora, e ele concorda, e então os dois discutem, indo cada um pro seu lado ali mesmo. Agora voltando pro momento atual, ele vai depressa pra se encontrar com seu amigo. Mudando de cena, Shou foi o único que sobrou da luta contra os zumbis. Sem forças pra continuar a lutar, ele pensa que lá seria o seu fim, mas quando os zumbis iam pegá-lo, um som alto começa a tocar, atraindo todos os zumbis. Eles ignoram Shou, acaba ficando vivo. Dentro do local onde Kento estava, também dava pra se ouvir o barulho e todos os zumbis que estavam lá saindo do local. Acaba que o barulho era de um carro com sua buzina sendo disparada, e isso foi um plano de Akira. Ele sai de uma fonte de água que estava escondido dentro, e então entra dentro do local onde Kento estava. Kento sai do quarto e se pergunta o que estava acontecendo. Ele percebe que todos os zumbis saíram do local, então ele ouve um barulho vindo do corredor e vai até lá para ver o que era. Quando ele ia abrir a porta, algo o assusta vindo dos quartos, fazendo ele se virar de costas. E nisso, Akira o assusta colocando sua mão em seus ombros. Ele fica sem acreditar que Akira teria ido até ali realmente, e quando ele pensa em falar, Akira começa a se desculpar pelo que tinha dito da última vez em que eles se encontraram, e que deveria ter ouvido o conselho de seu amigo e ter saído daquela empresa. Mas ao contrário disso, ele ficou com inveja de sua vida bem sucedida e explodiu-se com ele. Kento ia contar algo para Akira, mas por conta do grito de Akira, os zumbis aparecem novamente e eles tiveram que fugir pro terraço. Então eles bloqueiam a porta com algumas coisas, mas que não daria para segurar eles por muito tempo. Akira chama Kento dizendo que eles deveriam saltar pro prédio vizinho. Kento diz que eles não deveriam fazer isso, porque era muito longe a distância. Mas Akira já se prepara para correr e diz que só saberiam se tentassem pular. Akira, sem nem pensar direito, já sai correndo e salta pro próximo prédio. Então Akira chega do outro lado, caindo rolando. Ele tem alguns traumatismo craniano, mas que passa bem. Ele grita e chama Kento agora, mas Kento está totalmente inseguro em relação à distância e à altura. Ele começa a dar passos para trás, porém ele trava e começa a pedir desculpas e diz que provavelmente não conseguiria pular aquilo, e que antes do fim de tudo, precisava contar algo a Akira. Ele conta que na verdade odiava seu emprego também. Ele diz que todos os dias ele tinha que sorrir para as pessoas e mentir na cara delas, e os enganavam com contratos horríveis, namorar modelos, jantares no exterior, nada disso lhe deixava feliz, e que tudo aquilo era só ele se exibindo, e estava mentindo para si mesmo. E diz que quem realmente deveria pedir desculpas era ele. Ele diz que sempre quis fazer seus clientes felizes, e que na verdade seu sonho era se tornar um comediante de stand-up. E Akira responde que agora ele poderia ser um. Então Kento fica totalmente feliz e já sai correndo pegando impulso e salta pro próximo prédio com os zumbis quase o pegando. Só que no meio do ar ele tira todas as suas roupas e vai peladão pro outro lado, mas acabou não tendo impulso suficiente. Akira está morrendo de rir da palhaçada dele. Não ouve quando Kento pede por socorro, se segurando apenas na ponta do prédio. Quando ele pensa que vai cair, Akira o segura pela mão e o traz pra cima. À noite então eles decidem fazer uma fogueira e ficam conversando sobre o que tinha acontecido, e ficam conversando sobre o que tinha acabado de acontecer. Kento fala que o dia foi incrível, o jeito que conseguiu seguir em frente foi incrível, e que talvez ele até possa ser o cara que salva a humanidade dos zumbis. Porém Akira não bota fé muito nisso não. Akira então completa mais um dos seus requisitos, que era beber com os amigos. Mano, o bagulho já começa assim. O Akira está jogando um jogo de zumbi e metendo bala neles, e então perde no game. Ele e Kento estão fazendo uma resenha bem estilo brasileira mesmo, com um churrascão de fundo rolando, um solzinho da tarde e tudo mais. Kento faz um rango de frutos do mar pra ele, e Akira diz que estava boa demais aquela comida. Kento fala que um homem tem que sempre saber cozinhar, e por isso Akira nunca havia arrumado uma namorada de verdade. Então ele já fica boladão por seu amigo ter zoado ele, e que vai arrumar uma namorada ainda hoje e vai mostrar pra ele. Kento não acredita no que ele está ouvindo, pois eles estão em um apocalipse zumbi afinal de contas.
e dá boa sorte pra Akira então encontrar. Depois Kento começa a ler o caderno de Akira das 100 coisas que gostaria de fazer antes de virar um zumbi, até que Kento quer acrescentar mais algo na lista, e escreve virar comediante de stand-up. Akira diz que agora terá que cumprir esse desejo. Kento fala que se não fosse por Akira, provavelmente ele já estaria morto, e que de agora em diante fará tudo daquela lista também. Akira fica muito empolgado e o chama para eles irem comprar uma TV grande, pois era um dos desejos que estava naquela lista. Os dois vão conversando enquanto estão indo de motoca até lá. Akira pergunta por que queria virar um comediante, e Kento explica que desde quando era moleque amava ver comédia, e por isso seu sonho sempre foi ser um. Akira começa a pensar sobre qual era realmente o seu sonho, se realmente trabalhar naquela empresa era o seu sonho. E aí Kento então chama Akira e ele freia rapidamente a moto, e voltando para a realidade. O caminho estava sendo bloqueado e eles teriam que dar a volta. Akira fica meio decepcionado, pois a loja estava ali bem na frente deles, aonde finalmente conseguiria sua TV. De repente vem vindo um caminhão desgovernado destruindo todos os carros pela frente. Kento começa a entrar em desespero e pergunta o que eles farão agora que o caminhão está bem à frente bloqueando e um outro desgovernado vindo por trás deles. Akira para sua moto e já se prepara. Acelera sua moto indo em direção contra o caminhão, rampa por cima de uns destroços que estavam lá e vai direto pro subsolo na estação do metrô. Lá eles se deparam de frente com muitos zumbis e a moto acaba deslizando e escorregando e eles caem. Então a Akira chama Kento para correr para a direita, pois sentiu o cheiro da TV. Enquanto os zumbis corriam atrás deles, eles deslizam para dentro de uma loja e fecham as portas. Lá dentro havia algumas mulheres e um cara não infectados. Kento diz que eles estão em um porão de depósito. Comida eles teriam ali por bastante tempo, então para que todos continuassem otimistas. Se juntando todo mundo lá no chão, eles começam a comer e beber. Akira fica muito tenso e chama por Kento, e seu amigo entende o recado. Os dois ficam todo empolgados em pensar que aquilo poderia se considerar que eles estavam jantando fora. Kento se apresenta e o Akira também, e as mulheres se apresentam logo em seguida. Era a Reika, a Maki e a Ukari. Eles falam que são colegas de faculdade e perguntam se elas eram colegas de trabalho. Reika diz que é mais ou menos isso. O último voo delas estavam voltando de Los Angeles, chegando no Japão, e estava rolando toda aquela parada dos zumbis. Eles ficam chocados e quando pergunta qual era a profissão delas, elas respondem que era aeromoça. Um dos desejos da lista deles era convidar aeromoças para jantar, e finalmente, aparentemente, eles estavam ali prestes a realizar um desses desejos. Até que zumbis começam a bater na porta e corta todo o clima deles. Voltando para a realidade, elas estavam todas com medo. Akira não quer perder a chance de realizar um de seus desejos e pergunta o que ele poderia fazer, pois elas não estavam se divertindo. Akira fica desesperado para encontrar algum assunto e pergunta para Yukari se ela tinha namorado, e ela fica boladona com ele, perguntando se era sério que ele tava perguntando uma coisa dessas aquela hora. Ele começa a surtar e ver que realmente falou besteira e tenta pedir a ajuda de Kento para consertar as coisas, mas Kento já tá atacando para cima da máquina ali do outro lado, e Akira, totalmente estando desesperado, vê seu amigo olhando para ele e dando um sorriso, lembrando a conversa que eles haviam tido antes de Akira falando que iria arrumar uma namorada ainda hoje, e Kento viria isso. Akira decide pegar uma garrafa de tequila e começa a virar para dentro. Isso acabou melhorando bastante o ambiente, deixando todos mais tranquilos, e então todos começam a se divertir um pouco. Enquanto isso, Akira começa a vomitar lá no banheiro e diz que falhou, mas que está torcendo pelo seu amigo dar certo de ficar com a Maki. E o cara aparece no banheiro atrás de Akira para ver como ele estava e pergunta se estava tudo bem. Ele começa a ficar esperançoso, acreditando de que talvez tenha uma chance ainda de consertar a besteira que fez. Mudando de cena, a Reika está toda bêbada resmungando, e enquanto isso, o cara que estava lá dentro com eles está infectado e já começa a se transformar em um zumbi. Vai pra cima da Reika e então ela dá um grito quando percebe que o cara virou um zumbi. Kento ouve o grito e se levanta pra ver de onde veio ele. Akira está se sentindo um pouco melhor agora e Yukari fica aliviada. Ele pergunta pra ela por que estava tão preocupada com ele. Então ela fala que era porque havia exagerado na bebida e ficou preocupada. Ela responde a pergunta que a Akira tinha feito antes e diz que sim, ela tem namorada, porém acabaram perdendo o contato durante todo esse caos dos zumbis, mas que sabe que ele ainda está vivo e logo irão se reencontrar. Akira fica meio decepcionado com a resposta, mas fica feliz também por ela realmente ter se preocupado de verdade com ele. Kento encontra a Reika bebendo pelos corredores e ao chegar perto dela vê que ela tinha se tornado um zumbi. Ela parte pra cima dele e morde a Maki, e então tenta novamente partir pra cima dele, e aí ele acaba pegando uma alça de uma mala e acerta o queixo, o que acaba matando ela. Kento se pergunta onde que o cara estava agora,
embora o infectado. Akira está conversando com a Yukari na escada, os dois estão contando sobre um pouco das suas vidas no trabalho. Ela fala que entende o que ele passava lá durante aqueles 3 anos na empresa tóxica, pois era seu 3º ano como aeromoça também, e que achava que seu trabalho ia ser algo glamuroso, mas na realidade não era nada disso. Havia muitas pessoas que reclamavam e falavam mal do seu trabalho, e por isso ela achava que não era realmente aquele um emprego dos seus sonhos. A Akira começa a falar sobre os seus sonhos também e diz que ter trabalhado na empresa onde estava não era um deles, mas que se ela realmente tivesse o sonho de ser aeromoça, para seguir em frente e não desistir por causa de reclamações de pessoas e nem se importar com o que elas dizem. E então, quando eles menos esperam, Yukari se vira para trás e o infectado lá já sai pulando para cima dela e acaba infectando. Akira tira rapidamente o cara de cima e vira um porradão na cara dele, mas era tarde demais e ela já foi mordida e infectada. Ele tenta pensar em algum jeito de ajudá-la, mas ela pede para que ele fosse embora logo antes que fosse tarde demais. Ela começa a explicar para ele o porquê de ter virado aeromoça, que aquele realmente era o trabalho de seus sonhos desde criança. Akira começa a chorar e diz que espera encontrar o trabalho de seus sonhos também. Ela empurra ele para ir embora depressa e o zumbi infectado já começa a levantar novamente, atacando ela. Então Akira está correndo e chorando e se encontra com Kensho. Ele está avisando Akira sobre Mark ter virado um zumbi, mas que conseguiu até ver que eles queriam. Agora que os zumbis foram embora, eles abrem as portas, já colocam a TV na motoca e já partem para ir embora. Chegando no local onde eles estão conversando sobre algo que tinha acontecido lá, e Akira começa a pensar sobre Kensho ter falado seu sonho de infância, depois a Yukari falando sobre o seu também, e então ele decide anotar em seu caderno mais um desejo, relembrar sobre seu sonho de infância. E mano, é o seguinte, esse foi o episódio de hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem um gostei de vocês, já deixem likezão. E é isso, rapaziada. Coloquem nos comentários mais animes em que eu possa estar trazendo aqui no canal. E até o próximo vídeo. Fui!